Bueno, ahora preparados todos porque nos vamos a divertir mucho. Salve, salve galera! Me chamo Welder, faço parte do coletivo Insanarte e hoje estamos aqui no terceiro capítulo dessa websérie Arte Urbana Caseira. E eu vou estar passando um pouco dos conteúdos que vão ter nessa aula e nas próximas aulas seguintes. E nessas aulas estarei falando com vocês um pouco sobre a história desse malabares, de onde surgiu, de onde veio, como chegou até o Brasil e um pouco sobre a produção, como está fazendo esse malabares e um pouco sobre truques iniciantes, alongamentos e até truques avançados. Fiquem atentos! Galera, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a história desse malabares. Alguém já se perguntou o porquê desse nome? Stick Flower. Stick significa pau, do inglês para o português. Flower significa flor. Vocês reparam que as pontas desse objeto lembram muito uma flor. Que dá esse efeito desse giro bem interessante. Mais conhecido também aqui no Brasil é do nome bastão chinês. Por que bastão chinês? Bem, esse objeto surgiu da China. Pesquisei muito sobre ele, não achei muitas coisas, mas isso é bem interessante. Ele foi parar no Chile e um brasileiro, Pedro Ramírez, conseguiu trazer esse objeto do Chile para cá para o Brasil. Começou a produzir ele e espalhar entre as pessoas. E despertou curiosidade para vários. E hoje temos aí disponível o Stick Flower. E bem interessante também temos o Devil Stick, com forma diferente. Ele não tem as flores nas pontas, ele é diferente. Mas a manipulação é a mesma, muda apenas o formato. Mas eu vou estar ensinando vocês breve como fazer o Stick Flower. Galera, agora eu vou estar passando para vocês o passo a passo da produção de um Stick Flower. Esse é o resultado final, certo? O meu eu optei por customizar ele, pintei, coloquei fitas de outras formas. E esse aqui eu vou estar padronizando ele somente com preto. E que as baquetas também, né? Que em si o conjunto do Stick Flower são 3 paus, né? Que no caso o stick, o corpo e as baquetas para manipulação. Então vamos lá. Para produzir esse objeto, vamos precisar de uma câmara de ar, de bicicleta de preferência, porque ela é mais fácil de elasticidade. E uma tesoura bem afiada. Essas madeiras, você pode estar conseguindo aquelas madeiras de banner. Às vezes você procurando em algum material de construção assim deve vender de repente. E essas outras para as baquetas, elas são daquelas de guarda-roupa, de gaveta, mostruário. Ela é fininha e resistente. Aqui eu cortei numa medida aproximadamente entre 45 centímetros a 50 centímetros de tamanho. Eu me baseei no que eu fiz antes para estar fazendo esse corte. E vamos precisar também de um pedacinho de lixa, a serrinha para poder estar executando o corte dessas madeiras e uma fita ao seu gosto de cor, estilo que você queira customizar no final. Como eu só havia cortado, não havia lixado as pontas, é sempre bom você também estar lixando essas pontinhas, entendeu? Simplesmente para dar um acabamento. Por mais que a madeira não vai ficar exposta depois de coberto, é bom sempre você estar lixando essas pontas, tanto quanto do corpo do objeto, do malabares em si. Depois de ter lixado todas as pontinhas, bonitinho, o acabamento, a gente vai utilizar a câmara de ar. Tesourinha. Tá cortando esse pisto. Pode cortar dos dois lados. Você vai estar cortando nessa lateral. Essa aqui, como ela é velha, ela tem alguns remendos. É bom você fugir desses remendos.
E a câmara de ar velha você pode estar pedindo numa oficina de bicicleta qualquer. E sempre bom você cortar nesse sentido, porque você vai conseguir fazer uma espiral mais uniforme possível. Então, galera, e lembrando aqui, essa minha tesoura, ela é afiada, não é tesoura de ponta redonda. Caso for alguma criança for fazer em casa, faça com a presença de um adulto do lado, ou use uma tesoura de ponta redondinha para não se machucar. E aqui, quando a gente corta o meio dela, a gente abre, ela tem esse pozinho branco por dentro aqui. Isso aqui dá uma sujeirinha, é bom você sacudir ela antes ou passar um paninho molhado, não há necessidade de molhar ela. Voltando, acabei de cortar, certo? E aquele talco todo que estava aqui bem branco agora, eu tirei o excesso, eu não cheguei a tirar ele todo. É interessante deixar um pouco, que ele vai dar uma aderência legal na hora de você estar cobrindo toda a madeira para ser o corpo do stick. Em relação ao tamanho, é bom você cortar o tamanho um pouco a mais ou o dobro do tamanho da madeira, para caso passar, você possa cortar. Agora, se faltar, já é complicado. E agora, para não ficar essa faixa inteira e tirar esses remendos, relembrando que é uma câmara de ar que já foi utilizada, você cortar do outro lado, rentemente com essa linhazinha, que tem já a linha do pneu, para sair de uma forma mais uniforme possível. Agora temos duas tiras. Essa vai ser o corpo do objeto. Vamos colocar de forma triangular. Não pode colocar assim, reto. Você tem que colocar ela meio de lado. Você vê que na madeira aqui ela está em diagonal. Eu acho bastante maneiro de você colocar em diagonal é que ela vai fazer esse espiral mais perfeito. E é sempre bom você fazer uma forcinha para ela poder ficar mais esticada possível. E tá firmando ele. Às vezes eu mesmo costumo firmar a ponta da madeira na minha barriga, né? Mas só para dar a primeira volta. As outras voltas eu vou esticando e passando bem rente uma voltinha da outra, para não ficar aquele objeto muito grosseiro também. Cheguei no limite. Todo o corpo revestido com a câmara de ar. Chegou na ponta, cortamos. E esse pedacinho, para eu não soltar e se desfazer, lembra aquela fitinha? Vamos utilizar ela agora, só para segurar. O corpo em si do Stick Flower está pronto. Agora vamos para o terceiro passo. Depois de ter feito o corpo do objeto, com a sobra da câmara de ar, eu dividi em mais dois pedaços de um tamanho próximo ao objeto. E a parte da flor do objeto, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Dobrei no meio, dobrei novamente, dobrei novamente. E isso aqui não atrapalha em nada. Por isso que é bom uma tesoura bem afiada, para você estar fazendo os cortezinhos, que é o que vai dar o toquezinho da flor. Ainda vai ficar algumas partes vagas. Depois que a gente abre, ficam uns cortes meio aleatórios. Mas, na hora que a gente pôr ele no corpo do stick, ele vai ficar um pouquinho mais uniforme e a gente vai cortando conforme o seu gosto. Caso você queira deixar mais fino ou mais largo. E é bom você estar colocando a partir da parte da fita que a gente colocou antes. E está fazendo assim, aqui você colocar ele reto, um pouco afora.
Posto até o final, coloque a fita para simplesmente fixar. Lembrando que ainda não é a customização dele. Para que abra mais essa flor, é bom você estar pegando parte por parte aqui e cortando com a tesoura. Bem devagar para acabar não cortando as que já estão atrás. E você pode ir abrindo com a mão também, né? E borracha também não é difícil de cortar. Que aí você vai estar dando mais o formatinho da flor. Sempre bom estar abrindo a flor, porque conforme você vai cortando, ele ainda está para dentro, né? Como a dobrinha da câmara de ar não é para fora, então é bom você estar abrindo ela um pouco. Tá que nos primeiros dias que você vai estar treinando com esse objeto, ele vai estar um pouquinho durinho ainda essa flor. Aí depois com o tempo a câmara de ar vai relaxando e fica uma flor mais solta nas pontas. E é bom você abrir todos, até chegar no centro, ainda tem mais algumas. Aí, após cortar, fica assim. Esse é o resultado, parecendo essa florzinha aí, ó. Bem maneiro, né? Então, vamos lá. E o próximo passo é colocar do outro lado. Agora com o outro lado, iremos fazer a mesma flor. Abrir novamente a câmara de ar, dobrar ela, dobrar novamente e dobrar novamente. E ficar atento para você não cortar muito até o meio. Não há necessidade de ir até o meio. É simplesmente uma pontinha aqui, ó, que vai pela medida do seu dedo. Depois você vai abrindo conforme você colocar na madeira. Próximo passo. Depois de ter colocado as flores e ter feito o corpo do objeto, a gente vai fazer a parte que dá um peso e um contrapeso para você ter uma melhor manipulação desse objeto. Dessa forma que ele está, fica bom, mas ainda dá para dar um acabamento em ambas laterais. Com o que sobrou da câmara de ar, aproveitando aqui, ó, a dobrinha aqui do remendo também da câmara de ar, dobrei ela ao meio, certo? Viram? Está aberta, dobrei ela ao meio. Pegar esse stick, a parte que está aberta ficar para baixo e você está esticando e enrolando o stick com essa parte e sempre mantendo essa dobrinha para ficar mais uniforme possível. Aqui ficou um pouco grande, na minha opinião, então eu vou cortar um pouco, tirar o excesso. E tem um tamanho que a gente faz que fica mais confortável. E aqui em seguida eu vou estar passando uma fita para firmar ele mais e não ocorrer o risco de abrir, desenrolar. Pode colocar até fita de outras cores também, só para ficar mais bonitinho, dar uma aparência. É bem interessante você customizar ele ao seu gosto, né? Bueno, ahora preparados todos porque nos vamos a divertir mucho. Próximo passo, as baquetas. Precisaria de mais uma câmara de ar, cortar ela num pedaço próximo ao da baqueta. Poderia ser até menor um pouco, porque vamos esticar ela. Eu abri a câmara de ar, cortei ela ao meio e ficou em dois lados. Da mesma forma que envolvemos o corpo do stick,
Lembra? Em diagonal, aqui também é bom fazer da mesma forma. Não se enrola ele reto, senão vai ficar muito desproporcional. Colocar ele um pouco assim afora e enrolando. E esticar ele bastante. A primeira volta é meio difícil você conseguir esticar ele, mas depois da segunda em diante você pode esticar bem. A baqueta pronta. Vamos para a segunda baqueta agora. E é sempre bom lembrar também que vocês têm que esticar bem para ficar mais uniforme possível. Pra não ficar aquele escalão. Vocês veem que ficam umas voltinhas assim, essas voltinhas aqui são bem normal de ficar, como se fosse um atrito, mas se você esticar bem, esse atrito vai se reduzir bastante. Baquetas prontas, stick pronto, vamos aos treinos. Agradeço quem acompanhou a aula até o final. Na próxima aula estarei falando sobre truques iniciantes e alongamento. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos, até a próxima.